Olá, meus caros, dando continuidade à nossa territorialidade, ok? Já vimos aí que a territorialidade não é absoluta, ela é mitigada, ela é excepcionada em algumas situações, por isso territorialidade mitigada, ok? Territorialidade matizada ou territorialidade temperada. Perfeito? A nossa territorialidade, por não ser absoluta, por ser mitigada, essa mitigação, na verdade, são os casos de intraterritorialidade, conforme já vimos, tá? Antes de trabalharmos os casos de intraterritorialidade, vamos fazer uma questãozinha de territorialidade, algo que eu comentei contigo. Perfeito? Coloque na tela. Vamos lá. Muito bem. O marinheiro Jonas matou seu colega de farda a bordo do navio escola NE Brasil, da Marinha Brasileira, quando o navio estava em águas sob soberania do Japão. Quando estivermos fazendo uma questão, o seu cérebro ele já tem que ir raciocinando antes mesmo da questão trazer a resposta, né? Você já raciocina. Vamos raciocinar. Navio escola da Marinha do Brasil. É o que leva os guardas marinhas para fazer a viagem de ouro, assim que formam na escola naval, antes de se tornarem oficiais da Marinha. Seria o aspirante das outras forças, né? Na Marinha chama guarda marinha. Beleza. Ele é um navio público, é da Marinha. Se é um navio público, aqui eu tenho um território nacional por extensão ou equiparação. Perfeito? Eu tenho um território nacional por extensão ou equiparação. Logo aí é território... Ah, mas está na soberania do Japão. Não. Dentro do navio é território nacional por extensão, porque o navio é público. É da Marinha do Brasil. Vamos aos nossos gabaritos. A lei penal brasileira será aplicada ao caso, em razão do princípio da territorialidade. Certo ou errado? Tá certo. Ali é território nacional por extensão, por equiparação, por ampliação ou por assimilação. Ok? Professor, mas é um navio, não é princípio da bandeira? Não, aqui é territorialidade. Ok? As demais, olha, a lei penal brasileira será aplicada ao caso, em razão do princípio do pavilhão. A lei brasileira será aplicada ao caso, em razão do princípio da justiça universal. A lei brasileira será aplicada ao caso, em razão do princípio da defesa. A lei japonesa será aplicada ao caso? Não, é a lei brasileira em razão do princípio da territorialidade. Perceba que a questão entre territorialidade e pavilhão, ela ficou com territorialidade. Porque esses princípios, pavilhão, justiça universal, iremos estudá-los em extraterritorialidade e não em territorialidade. Tudo bem? Quando formos ver a extraterritorialidade, eu trago aqui todos os princípios importantes para a sua prova. Falarei do pavilhão, também chamado de representação à bandeira, justiça universal, também chamado de justiça cosmopolita. Fique tranquilo. Mas antes disso, vamos primeiro ver qual é a exceção à nossa territorialidade. Tá? Qual é a exceção à nossa territorialidade? São os casos de intraterritorialidade. O que é uma intraterritorialidade? O crime é praticado no Brasil e eu não aplico a lei penal brasileira. E essa previsão está no próprio Código Penal em seu artigo 5º. Porque o artigo 5º do Código Penal ele fala assim: a lei penal brasileira, sem prejuízo do previsto em tratado ou convenção de direito internacional, será aplicada ao crime praticado no Brasil, sem prejuízo do tratado. Ou seja, o tratado ele pode excepcionar a aplicação da lei penal brasileira aqui no país. Então, os casos de intraterritorialidade, aplicação de lei estrangeira em território nacional, somente é possível se houver previsão em tratado ou convenção de direito internacional. Perfeito? Então, casos de intraterritorialidade não estão previstos sempre em nossa legislação. Eles vêm de tratado. Tá? Eles vêm de tratado ou convenção de direito internacional. Logicamente que o Brasil vai regulamentar depois com a legislação interna. Perfeito? Tranquilo? Dois casos relevantes de tratado internacional. O primeiro caso relevante, o mais famoso de todos, é o caso dos diplomatas. Ok? Os embaixadores, cônsules por crimes funcionais, envolvendo até o parente e o pessoal que trabalha conjuntamente com eles. Principalmente o diplomata,
quando ele pratica crime, fato criminoso no nosso país, aplica-se a lei do país dele. Se ele pratica um fato criminoso aqui, aplica-se a lei do país dele. Isso tem previsão em tratado. É o tratado, a Convenção Internacional sobre Relações Diplomáticas. Tá? Convenção Internacional sobre Relações Diplomáticas de Viena, da década de 60, antigo. Ok? Então, um primeiro caso de intraterritorialidade. Então, primeiro caso de intraterritorialidade. Segundo caso extremamente importante também, passagem inocente. O que é a passagem inocente? A passagem inocente, você já até viu ela comigo, mas de forma rápida, ela está prevista na Convenção de Montego Bay, que define o que é mar territorial. A Convenção de Montego Bay, ela dá o direito à passagem inocente. O que é essa passagem inocente? Se a Convenção de Montego Bay trata sobre o direito do mar, logo, passagem inocente é para navio, não é para avião. Tudo bem? Passagem inocente é para navio, não é para avião. A passagem inocente é quando o navio, ele passa pelo mar territorial, ele não vai atracar, ele vai ficar. E às vezes acontece um crime nesse navio. Professor, o navio é de natureza pública, já não é mais território nacional, ele representa lá o território do país dele. Então, se o navio for público, ali não é território nacional. Mas se o navio for privado, você viu comigo no artigo 5º, parágrafo 2º do Código Penal, que um navio privado dentro de nosso mar territorial, aplica-se a lei penal brasileira ali. O mar territorial é território nacional. Falamos bastante aí de mar territorial. Mas se esse navio privado estrangeiro estiver em passagem inocente, se esse crime não for contra a soberania do nosso país, eu não aplico a lei brasileira. Então, é um crime que acontece no Brasil, ali é Brasil. Se o navio é público estrangeiro, ali não é Brasil. Mas se o navio for privado estrangeiro, ali é Brasil. Então, é um crime que acontece no Brasil, no nosso mar territorial, e não se aplica a lei penal brasileira, por previsão de tratado internacional. Tudo bem? Pode colocar na tela. Coloquei aqui, exceções à territorialidade. Primeiro caso, intraterritorialidade. Aplica-se a lei brasileira sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional. Então, aqui no artigo 5º do Código Penal é que está a intraterritorialidade. É aqui que está a intra. Ok? Então, rapidamente aqui, ó. Mapa do Brasil. Se o crime acontece aqui dentro e eu aplico a lei brasileira, isso aqui é territorialidade. Isso é territorialidade. Se o crime acontece aqui dentro e eu aplico a lei do estrangeiro, a lei estrangeira, isso aqui é intraterritorialidade. Se o crime acontece lá fora e eu aplico a lei brasileira, isso aqui é extraterritorialidade. Ok? Se o crime aplica aqui dentro e eu aplico a lei brasileira, territorialidade. Isso aqui é territorialidade. Se o crime acontece aqui dentro e eu aplico a lei estrangeiro, que eu posso chamar também de lei alienígena. Tudo bem? Toda vez que fala em lei alienígena, é lei do estrangeiro. Não tem nada a ver com extraterrestre, não. Tudo bem? A lei alienígena é a lei do estrangeiro. Então, se o crime acontece no Brasil e eu aplico a lei alienígena, é um caso de intraterritorialidade. Se o crime acontece no estrangeiro e eu aplico a lei brasileira ao crime praticado no estrangeiro, isso é um caso de extraterritorialidade. Ok? Perfeito? Só para você entender o que é territorialidade, o que é intraterritorialidade e o que é extraterritorialidade. Estamos aprendendo a intra. Posteriormente, vamos aos casos de extraterritorialidade. Perfeito? Na tela. Então, com isso, pegamos aí a previsão da intraterritorialidade no Código Penal. Você viu que a territorialidade está aqui, ó. Aplica-se a lei brasileira ao crime cometido no território nacional. Territorialidade. Sem prejuízo da convenção. Intraterritorialidade. A intraterritorialidade excepciona a nossa territorialidade. Por isso que a nossa territorialidade ela é temperada, mitigada ou matizada, diminuída. Perfeito? Em prova, territorialidade temperada, matizada ou mitigada.
ok? Temperada, mitigada ou matizada, diminuída, com exceções. Ela não é absoluta, perfeito? Interessante um ponto aqui, tem coisa que é até difícil comentar. Por quê? Porque a banca ela não segue a técnica, aí fica difícil. Não, peraí, é assim, mas é assim na banca, que é o seguinte, não existe extraterritorialidade do Código de Processo Penal. Não existe extraterritorialidade do Código de Processo Penal, nem da Lei das Contravenções Penais. Existe extraterritorialidade do Código Penal. O Código Penal tem uma extraterritorialidade. Do CPP eu não tenho extraterritorialidade. O CPP também adota territorialidade. Ao crime praticado aqui, ao processo praticado no Brasil, né, o processo no Brasil aplica-se o CPP. É a nossa territorialidade do CPP. Só que o CPP também se excepciona pelo tratado. Está lá no artigo 1º, inciso 1º do CPP. O CPP ele também se excepciona por tratado. Existe lá uma previsão no próprio Código de Processo Penal, no artigo 1º, inciso 1º, iniciando o Código de Processo Penal, que ele pode ser excepcionado por um tratado. E aí você pensa comigo, se ele pode ser excepcionado por um tratado, é porque é possível a intraterritorialidade no Código de Processo Penal. Então seria possível a intraterritorialidade no Código de Processo Penal, assim como também é no Código Penal. O que não é possível no CPP é a extraterritorialidade. Então o que não é possível é a extraterritorialidade. E vamos lá, se a territorialidade do CPP é excepcionada pela intra, a territorialidade do CPP é mitigada ou é absoluta? Se a territorialidade do CPP é mitigada, é excepcionada pela intraterritorialidade, com previsão lá no CPP, a territorialidade do Código de Processo Penal é absoluta ou é mitigada? A banca CESP diz que é absoluta. Ela fala cobra absoluta em prova e dá como correto. Então, Código Penal, territorialidade mitigada. Código de Processo Penal, territorialidade absoluta. Mesmo com exceções, exceções de intra. Mesmo tendo exceções, eles chamam de absoluta. E só chama de absoluta porque não tem extra. Não tem extra, então é absoluta. Não, tem intra. Ok? CPP tem intra, mas não tem extra. Código Penal tem intra e extra. Ok? Código Penal você diga territorialidade mitigada. Código de Processo Penal você diz territorialidade absoluta. Perfeito? Questãozinha de prova aí para não errar. Beleza? Na tela. Então vimos aqui a intra. Eu trouxe aqui a Convenção de Montego Bay. A Lei 8.617, que regulamenta ela no país, traz aqui o artigo 3º. É reconhecido aos navios de todas as nacionalidades o direito de passagem inocente no mar territorial brasileiro. O direito aí de passagem inocente. Perfeito? Vimos esta lei, pode vir comigo, vimos essa lei 8617 quando tratamos do mar territorial. Quando falamos ali do mar territorial. Vou colocar aqui para você o texto, pode colocar aí na tela. Tá aí, ó, o texto sobre o mar territorial. Aí vimos a Lei 8617 de 93. E o artigo 3º, agora sim podemos ler todo o artigo 3º, ele trata do direito de passagem inocente no mar territorial. É reconhecido aos navios de todas as nacionalidades o direito de passagem inocente. A passagem será considerada inocente desde que não seja prejudicial à paz, à boa ordem, à segurança, devendo ser contínua e rápida. Devendo ser contínua e rápida. A passagem inocente poderá compreender o parar e o fundear, mas apenas na medida em que tais procedimentos constituam incidentes comuns de navegação, ou sejam impostos por motivo de força ou por dificuldade grave, ou tenham por fim prestar auxílio a pessoas e navios ou aeronaves em perigo ou em dificuldade grave. Os navios estrangeiros no mar territorial estarão sujeitos a regulamentos estabelecidos pelo governo brasileiro. No direito de passagem inocente, é um caso que não se aplica à lei penal brasileira. É um caso que não se aplica à lei penal brasileira em casos de passagem inocente. Tudo bem? Então vimos a exceção do diplomata, vimos a exceção da passagem inocente. Uma terceira exceção, que você já até viu comigo. Se o crime acontecer num navio ou aeronave pública e ele está aqui dentro do Brasil, aquela localidade ali, aquele navio ou aeronave pública, eu considero como território estrangeiro, por previsão de tratado internacional. Assim como o navio ou aeronave brasileiro. Quando for público lá fora, mesmo que em território estrangeiro, eu considero território nacional. Tudo bem? Vamos aqui fechar a questão com um ponto interessante. Pergunta: se o crime acontecer
dentro de uma representação diplomática. E se o crime acontecer dentro de uma representação diplomática? Ali, aqui no Brasil, né, dentro da Embaixada dos Estados Unidos aqui no Brasil, dentro da Embaixada da Alemanha aqui no país, aqui no Brasil. O crime que acontece ali dentro, ali é território nacional ou é território estrangeiro? Professor, por força de tratado, será que é possível considerar como território estrangeiro? Será que é possível um caso de intraterritorialidade? Não. As representações diplomáticas, existe uma convenção, uma convenção de Viena sobre relações diplomáticas, que diz que ela tem inviolabilidades. Ela possui algumas inviolabilidades, mas não significa que ali não seja território do nosso país. Ok? Ela possui algumas inviolabilidades, mas isso não significa que ali seja território brasileiro. Para o pessoal de Brasília é mais fácil entender isso. Por quê? Aqui em Brasília temos diversas embaixadas. E existem algumas embaixadas que funcionam em casas alugadas. Elas alugam uma casinha lá no Lago Sul e lá funciona a embaixada. Pergunto, aquela casa alugada, por exemplo, vamos imaginar que o país de Guiné-Bissau, da África, alugou uma casa, e normalmente são as casas tops lá do Lago Sul, alugou uma casa e está funcionando a sua embaixada, a sua representação diplomática. Pergunto a ti, será que aquela localidade é território de Guiné-Bissau? Claro que não, inclusive é alugada, tem um dono. Tem um dono, proprietário é brasileiro. Outra questão interessante, se numa embaixada, lá na localidade de uma embaixada, é praticamente possível, mas vamos imaginar, for encontrado petróleo, aquele petróleo é de quem? É do território estrangeiro, lá da nação estrangeira? Claro que não, ali é território nacional. O subsolo, os bens minerais é da União. Tudo bem? Entendemos isso? O território, a localidade de representação diplomática, ela não constitui território do país que representa. Tá? Ela não constitui território do país que representa. Ali é território do local em que ela está. Então, se ela está no Brasil, ali é território brasileiro. Perfeito? Fechamos esse raciocínio? Muito bem. Isso é até uma questão um pouco tormentosa, porque eu já vi discussões acaloradas sobre isso e pessoas defenderem o outro lado. Não, ali é território. Não é só inviolável, existe inviolabilidades. Tudo bem? Tranquilo? Vamos na tela, vamos lá. Com isso fechamos aqui a nossa intraterritorialidade. A nossa intraterritorialidade. Professor, eu já ouvi falar que no caso do diplomata, ele pode escolher, por exemplo, ele pratica um crime aqui no Brasil, tá? Ele pratica um crime no Brasil, e ele pode escolher ser punido pela lei brasileira, às vezes é mais branda e tal. Isso é possível? Não, cuidado, não é. O que é possível é o país dele decidir, o país dele entender pela não aplicabilidade da lei do país. O país dele fala, não, eu não quero, aplique a lei do Brasil. É o país que escolhe, não ele. É o país que escolhe, não ele. Tudo bem? Tranquilo? Perfeito, vamos adiante. Então o país dele pode renunciar à aplicação de sua lei. Temos um caso interessante não, falando mal aqui da minha região. Esse caso aconteceu em Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Então um caso que aconteceu lá em Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, que é onde eu fui criado. Só que não era caso de intraterritorialidade, muitas pessoas acharam que era, não era. O diplomata, salvo engano, ele tinha uma esposa, uma namorada, e aí a namorada fez ali um bem bolado para um amante matar ele, matar o diplomata, matar o embaixador, o cônsul. Ele era vítima. O embaixador lá, o cônsul, era vítima. Sendo ele vítima, não é caso de intraterritorialidade. Os casos de intraterritorialidade é quando ele é autor, quando ele pratica um fato criminoso. Perfeito? Temos um outro caso, só estou falando o que é público, tá? Não estou adentrando aqui a mérito, né? Só o que é público. Outro caso de um cônsul, embaixador, que estava praticando pedofilia.
Ele estava praticando pedofilia. Eu não lembro se era dentro da embaixada, levava algumas crianças e levava para a piscina, e aí começaram a denunciar crimes praticados por embaixador, aplica-se a lei do país dele. A não ser que o país dele renuncie. A não ser que o país dele renuncie. Pode parecer absurdo o que eu vou dizer. Pode parecer absurdo. Mas se ele pratica um fato criminoso no Brasil, logicamente que o Brasil ele tem que colocar isso em tratados. Se ele pratica um fato criminoso no Brasil, que não é crime no país dele, ele não responde. Porque ele está submetido à lei do país dele. Então o Brasil, na hora de receber as representações diplomáticas, tem que deixar isso muito bem claro. Assim, opa, peraí, se esse caso for crime aí, eu aceito, e se não for? Então, em tese, se ele pratica um fato criminoso que não é crime no país dele, ele não é responsabilizado, porque ele está sujeito à jurisdição do país dele. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Professor, então, para você ter uma ideia, é como se ele tivesse praticado o crime no país dele. Então, se ele praticou um crime aqui no Brasil, é como se ele tivesse praticado o crime no país dele. Eu entendo o seguinte, eu entendo da seguinte forma. Você entende que esse crime foi praticado lá. Posso aplicar lei brasileira ao crime praticado lá? Posso. Nos casos de extraterritorialidade. Então, se for um caso de extraterritorialidade, ainda é possível aplicar a lei brasileira. Uma questãozinha de prova. Um diplomata, ele é submetido à lei do país dele. Praticou um crime contra a vida do presidente da República. Opa, isso é um caso de extraterritorialidade incondicionada. Logo, eu posso aplicar a lei do nosso país também. A de lá e a daqui. Porque é um caso... É como se o crime tivesse sido praticado lá e eu estivesse aplicando a lei brasileira por extraterritorialidade. Mesmo que o crime tenha acontecido no Brasil. Tudo bem? Tranquilo? Então isso é uma duvidazinha que paire aí na mente de muitas pessoas. Acredito que na sua não irá pairar mais. Perfeito? Vamos adiante. Já é um aprofundamento. Já é um aprofundamento. Agora sim, adentrando na extraterritorialidade. Adentrando na extraterritorialidade. Aqui temos diversas questões de prova. Então, eu te peço um cuidado, eu te peço uma atenção para entender o tema com tranquilidade. O que é a extraterritorialidade? Extraterritorialidade é a aplicação da lei brasileira ao crime praticado no estrangeiro. Tudo bem? Extraterritorialidade são os casos de aplicação da lei brasileira ao crime praticado no estrangeiro. Perfeito? Primeiro ponto, o básico. Os casos de extraterritorialidade, ou seja, aplicar a lei brasileira ao crime praticado no estrangeiro, ele pode ocorrer de duas formas. Na verdade, veremos uma terceira depois, mas inicialmente só duas. Que é a extraterritorialidade incondicionada, ok? É a aplicação da lei brasileira ao crime praticado no estrangeiro sem condições, somente com hipóteses. E os casos de extraterritorialidade condicionada. Eu aplico a lei brasileira ao crime praticado no estrangeiro, mas eu dependo de condições para aplicar. Além das hipóteses, eu preciso de condições para aplicar. Então, existem hipóteses de extraterritorialidade incondicionada e existem hipóteses de extraterritorialidade condicionada. Existe uma terceira hipótese, que é a extraterritorialidade hipercondicionada, mas também é condicionada. Tudo bem? É condicionada com mais condições. Beleza? Então vamos lá. Primeiro, por que eu chamo de extraterritorialidade incondicionada? Porque eu aplico a lei brasileira independentemente do resultado lá. Se ele foi condenado, se ele foi absolvido, se ele não foi processado, não importa. Eu quero aplicar a lei brasileira. Num caso de extraterritorialidade incondicionada, eu não dependo de condições, eu só dependo da hipótese. Eu não dependo de condições, eu só dependo da hipótese. Ou seja, praticou o crime num caso de extraterritorialidade incondicionada lá fora, foi condenado lá. Posso condenar de novo no Brasil? Posso. Foi absolvido lá, posso condenar no Brasil? Posso. Por isso que se chama de incondicionada. Muito cuidado que em questões de prova, eles pegam um caso de condicionada e colocam o texto de incondicionada. Nesse caso de condicionada, a lei será aplicada mesmo que o agente tenha sido absolvido ou condenado no estrangeiro. Não. Esse texto, pode colocar na tela, esse texto,
Esse texto aqui, ó, o agente é punido segundo a lei brasileira, ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro. Isso aqui significa que é incondicionada. Logo, eu só posso colocar isso numa questão quando eu tratar de um caso de incondicionada. Então, obrigatoriamente, eu tenho que falar que é um caso de incondicionada e trazer esse texto. O agente é punido segundo a lei brasileira, ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro. Perfeito? Porque se for um caso de condicionada, o agente é punido segundo a lei brasileira, ainda que absolvido lá? Não. Se ele for absolvido lá, eu não puno aqui no Brasil, não vai ter processo. Perfeito? Tranquilo? Na tela, agora podemos ir adiante. Casos de extraterritorialidade incondicionada. Tá aí, o inciso 1º do artigo 7º. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometido no estrangeiro. É um crime praticado no estrangeiro. O inciso 1 traz os crimes contra a vida ou liberdade do presidente da República. Primeiro caso, os crimes contra a vida ou liberdade do presidente da República. Comentários em relação a esse caso. Primeiro, é um caso de extraterritorialidade incondicionada. Eu aplico a lei brasileira ainda que o agente seja condenado ou absolvido no estrangeiro. Professor, e se ele for condenado lá, ele pode ser condenado aqui? Pode. Mas isso aí não feriria a vedação bis in idem? Aqui é uma exceção. Aqui eu posso aplicar as duas leis. Tudo bem? Ele pode ser condenado aqui e condenado lá e condenado aqui. Nesse caso, eu aplico o artigo 8º, dizendo que se as penas são idênticas, uma pena é computada na outra. Se elas são diversas, uma pena atenua a outra. Tá? Se elas são diversas, a pena estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil. Logo, ele é processado 2 vezes, ele é condenado 2 vezes e ele pode ser executado 2 vezes. Se as penas são diversas, só vai atenuar. Ele vai cumprir um tanto lá e o restante aqui. Ele é executado 2 vezes. Ok? Se são idênticas, eu tenho uma atenuação, executo uma vez só. Perfeito? Então, esse raciocínio, ele serve para os casos de extraterritorialidade incondicionada. Veremos na condicionada como é que se aplica. Mas esse raciocínio ele serve para os casos de extraterritorialidade incondicionada. Crimes contra a vida ou liberdade do presidente da República. Os crimes contra a liberdade individual previstos no artigo 146 em diante do Código Penal. Crimes contra a vida previstos nos artigos 121 a 128 do Código Penal. Professor, tem como aplicar em todos? Claro que não. O 128 o 127 e o 128 são regras do 124, 125 e 126, crimes de aborto. Não tem como praticar o crime de aborto contra o presidente. Então, aqui, em tese, é o homicídio. Professor, participação em suicídio, automutilação, difícil. Infanticídio, não dá. Então aqui vira o homicídio. Crimes contra a vida ou liberdade do presidente da República. Primeiro comentário interessante. A lei, ela fala crimes contra a vida ou liberdade do presidente da República. Não vale outros presidentes. Não vale aqui outros presidentes. Como assim, professor, outros presidentes? Presidente do Senado, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Supremo Tribunal Federal. Não é caso aqui de extraterritorialidade incondicionada. Não é caso de extraterritorialidade incondicionada. É presidente da República. É presidente da República. Crimes contra a vida ou liberdade. Um delito aí de sequestro, por exemplo. Não vale outros tipos de crime. Crimes contra o patrimônio, não. Crimes contra o patrimônio não entra nessa hipótese. E aí que tá. Latrocínio é crime contra o patrimônio. Latrocínio é crime contra o patrimônio. Então, se for praticado um latrocínio contra o presidente da República, não é caso, vai dar um problema internacional. Vai dar um problema gigantesco internacional. Mas não é caso de extraterritorialidade incondicionada, que é para fim de prova. Latrocínio é crime contra o patrimônio. O latrocínio não vai para o tribunal do júri. O tribunal do júri julga os crimes dolosos contra a vida. Latrocínio não vai para o tribunal do júri. Aqui é crimes contra a vida contra o presidente da República. Perfeito? Essa é a primeira hipótese. Veremos 4 e uma em legislação extravagante. Veremos 5 hipóteses
de extraterritorialidade incondicionada. Esta é a primeira hipótese de extraterritorialidade incondicionada. Pergunta: o que é regicídio? O que é regicídio? Você terá a resposta no próximo bloco. Tchau, tchau.